Olá, alunos! Dando continuidade à disciplina de Zootecnia 1, hoje falaremos sobre o melhoramento genético na avicultura industrial e caipira. Para que a gente compreenda melhor como acontece os cruzamentos dentro das linhagens de frangos disponíveis com aptidão para corte e para postura, é importante a gente entender alguns conceitos. Primeiramente, o que são bisavós? Bisavós são animais pertencentes a linhagens puras, ou seja, são os animais que fornecem genética, né? E o que são os avós? Os avós são resultantes do acasalamento entre os bisavós. Então, quando eu tenho o cruzamento entre dois animais pertencentes a uma mesma linhagem pura, eu tenho os avós. E qual é a função dos avós? O cruzamento, gente, entre avós, eu tenho como resultado o fornecimento de matrizes para o mercado. E quem são as matrizes? As matrizes, gente, são os animais que vão fornecer genética, ou seja, vão fornecer ovos germinados para os incubatórios. Aqui no Brasil, a gente não tem bisavozeiro e nem avozeiros, a gente só tem matrizeiros. E quem são os animais que compõem esses matrizeiros? As matrizes, elas são resultantes do cruzamento entre duas linhagens puras, ou seja, eu tenho animais de duas linhagens diferentes pertencentes à mesma espécie. Esses dois animais de linhagens puras, eu tenho o cruzamento para formar as matrizes. Então, as matrizes, gente, elas são consideradas o híbrido. Tá? Todas as matrizes são híbridas, porque são cruzamentos entre duas linhagens puras da mesma espécie. Das matrizes, gente, a gente tem a produção de ovos germinados, né, para a produção de frangos comerciais. Os frangos comerciais com aptidão para corte ou para a postura, eles são resultantes do cruzamento entre matrizes. E aqui a gente já vai ter a formação do híbrido duplo, que é resultado do cruzamento entre dois híbridos. E como acontece uma seleção dentro da avicultura? Primeiramente, eu seleciono características que eu considero importantes de serem selecionadas. Por exemplo, se eu quero produzir um animal com aptidão para corte, então eu tenho que selecionar características que são importantes para um animal com boa aptidão para corte. Por exemplo, boa adaptabilidade, elevada resistência a doenças. Tenho que ter animal com boa capacidade de deposição de musculatura e animais precoces, ou seja, que tenham bons índices de conversão alimentar e que terminem mais rapidamente. Portanto, eu faço cruzamento entre linhagens que me forneçam essas características que eu considero importante, já que aqui nesse caso, hipoteticamente, a gente está selecionando um animal para corte. Após o cruzamento entre essas linhagens que apresentam essas características que eu desejo selecionar, eu irei avaliar os resultados. E assim, eu vou selecionar aquelas características que eu considero desejáveis. Os animais que apresentaram, que expressaram aquela característica que eu considero importante para a seleção de frangos de corte, eu vou reproduzi-los. E os animais que não expressaram ou expressaram de maneira insatisfatória essas características que eu desejo selecionar, eu vou descartá-los. E assim, a cada seleção, as aves que vão se encaixando dentro dos parâmetros que eu desejo selecionar, elas são destinadas à reprodução, enquanto as que não se encaixam são descartadas. E a partir da reprodução desses animais que estão expressando mais fortemente as características que eu desejo selecionar, eu tenho um maior ganho genético. E como escolher qual a melhor raça ou linhagem dentro de um sistema de produção?
Primeiramente, gente, é importante a gente considerar 3 fatores: a finalidade da produção, as condições ambientais e o manejo que será empregado na manutenção daqueles animais. Porque existem linhagens que são mais específicas para serem mantidos em regime de avicultura industrial. Portanto, na avicultura industrial, a gente tem um maior investimento em instalações, em mão de obra, né, e também em manejo nutricional e sanitário. Portanto, a gente tem animais que são de linhagens mais exigentes. Já na avicultura caipira, a gente tem linhagens que são menos exigentes, né, do ponto de vista tanto ambiental quanto de manejo. No entanto, os animais eles têm como característica serem mais tardios, ou seja, eu tenho um maior intervalo entre a fase inicial e a fase de terminação. Portanto, gente, a escolha da raça ou linhagem irá depender das condições de investimento do produtor, né, da capacidade dele de investir no sistema de produção, da finalidade da criação, se ele pretende produzir frangos a nível industrial ou se ele pretende investir na avicultura caipira e se ele pretende ter animais para aptidão para a produção de carne ou para a produção de ovos. Como alternativa à criação de subsistência, a gente tem essa raça, que é a Plymouth Rock Barrada. É considerada uma raça pura, né? Também são animais de elevada rusticidade, ou seja, eles conseguem desenvolver, né, e manter os índices produtivos, mesmo num ambiente mais desafiador. São animais de porte médio e considerados de dupla aptidão. Produzem tanto carne quanto ovos. No entanto, gente, a Plymouth Rock Barrada, ela tem maior produção de carne. A plumagem desses animais é do tipo carijó, a coloração dos ovos é marrom e a produção anual de ovos é de 200 a 220 ovos por animal. O consumo de ração diário é de 130 gramas, a média. Outra alternativa à criação de subsistência são animais da raça Rhodes Island Red. Esses animais são considerados de porte médio e também de dupla aptidão. No entanto, nessa raça aqui a gente encontra mais expressividade para a produção de ovos em relação à produção de carne. A plumagem é vermelho escuro, a coloração dos ovos também é marrom e a produção de ovos bem expressiva, né, em torno de 220 a 260 ovos por ano. E o consumo de ração também é em média 130 gramas diários. Uma outra raça utilizada na criação de subsistência é a New Hampshire. Também são animais rústicos. Dentre as raças para a criação de subsistência, a New Hampshire é a mais popular. São animais que têm maturidade sexual precoce, né, e que apresentam o início da postura em torno da 18ª semana de vida. Eles possuem aptidão tanto para a produção de carne quanto para a produção de ovos. A plumagem é vermelho dourado, a coloração dos ovos marrom, a produção média de ovos é de 200 a 220 ovos anuais e o consumo médio de ração diário é também de 130 gramas por dia. Já para produtores, né, que pretendem investir na produção comercial, é importante a gente definir algumas características que são importantes na seleção dessas linhagens. Por exemplo, para a seleção de linhagens de frango de corte, ou seja, híbridos de frango de corte, é importante que o peso médio aos 42 dias desse animal seja de pelo menos 2,400 quilos, o índice de conversão alimentar seja pelo menos de 1,7, o rendimento da carcaça seja de pelo menos 73%, e aí a gente entende como carcaça o animal abatido, sangrado, eviscerado
desprovido de cabeça, patas e vísceras. Então, esse rendimento aí, em relação ao peso total da ave inteira, deve ser de pelo menos 73%. A gente ainda vai aprender a calcular todos esses índices, tá? Conversão alimentar, rendimento de carcaça, rendimento de carne do peito, tudo isso vocês vão aprender. E o rendimento de carne do peito deve ser de pelo menos 22%. Tanto o rendimento de carcaça quanto o rendimento de carne de peito, esse índice ele é calculado em relação ao peso da ave antes do abate, certo? Quando o produtor pretende investir na produção comercial de frangos com aptidão para a postura, é importante que as linhagens escolhidas por ele apresentem pelo menos essas duas características. Primeiramente, uma produção de pelo menos 330 ovos anuais à idade de até 80 semanas e o peso médio dos ovos em torno de 60 gramas. Então, na seleção de linhagens para frangos de postura, é importante que o animal produza, em média, 330 ovos anualmente. Essa produção deve estar estável até as 80 semanas de idade da ave e o peso médio dos ovos seja de pelo menos 60 gramas. Aqui eu trouxe um quadro com exemplos de híbridos comerciais de frangos de corte importados, ou seja, que não foram desenvolvidos aqui no Brasil, né? No entanto, que estão disponíveis e que possuem boa aptidão para corte, e exemplos de híbridos comerciais de frango de corte que foram desenvolvidos aqui no Brasil, como o Embrapa 021, o S54 e o Chester. O Chester, gente, logo que foi lançado, ele teve um apelo muito grande, né, de marketing. É considerado uma ave com alto rendimento de carne do peito e é resultante, assim como as demais, como os demais híbridos, é resultante do cruzamento de várias linhagens diferentes. E aí, no caso do Chester, eles obtiveram como resultado uma ave magra, ou seja, que não tem muita deposição de gordura na musculatura, uma ave peituda, com excelente rendimento de carne de peito e com as coxas bem grossas. No entanto, gente, esse animal, o Chester, ele perdeu muito a popularidade porque vários ativistas que militam aí em relação às causas de bem-estar animal, eles atacaram o Chester porque foi uma ave que sofreu muito nas condições de confinamento, né? Muitos relataram que a ave ela nem conseguia ficar em pé, tá? Que ela caía devido ao peso de acúmulo de carne no peito. Portanto, foi uma ave que perdeu muito a popularidade nos dias atuais. E aqui eu trouxe para vocês os exemplos, né, da Embrapa 021 e da Embrapa 041, que são linhagens comerciais com aptidão para corte. Como vocês podem ver, a Embrapa, né, é o instituto de pesquisa que mais se dedica à seleção dessas linhagens, tanto com aptidão para corte quanto para postura. Agora, nesses dois quadros, eu trouxe aqui para vocês os exemplos de híbridos comerciais de postura importados e os híbridos comerciais de postura nacionais, né, que são as linhagens com aptidão para postura que foram desenvolvidas aqui no território nacional pela Embrapa. E aí, com os animais com aptidão para postura, a gente tem a Embrapa 011 e a Embrapa 031. A 011 tem plumagem branca e a 021 marrom. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de híbridos comerciais, que são linhagens desenvolvidas em território nacional com aptidão para postura. Todos esses animais aqui, eles foram desenvolvidos pela Embrapa, né? E aí eu trouxe aqui a Embrapa 011, Embrapa 031 e a poedeira colonial, Embrapa 051.
tá? A diferença entre elas, né? A 011 ela produz ovos brancos, a 031 ovos castanhos e a 051 também produz ovos castanhos. No entanto, nós já sabemos que a coloração da casca ela não interfere diretamente na composição do ovo. Tá? A composição do ovo ela vai sofrer interferência de acordo com a alimentação dos animais, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de híbridos alternativos de frangos para corte. Então, todas essas linhagens aqui, elas são consideradas de boa aptidão para corte. E aí, gente, na escolha de uma dessas linhagens, é importante a gente saber, né, a idade ao abate em dias desses animais e o peso que esses animais alcançam durante esse período. A gente sabe que na seleção de um animal para corte, né, quanto mais o animal ganha peso em um curto espaço de tempo, melhor os índices produtivos desse animal. Então, o produtor ele vai ter um animal mais pesado em um menor espaço de tempo, portanto, ele vai ter um maior rendimento de carcaça, melhores taxas de conversão alimentar e, portanto, um menor custo de produção, porque eu vou terminar esse animal de forma mais rápida, né, em um menor intervalo de tempo. Portanto, os meus custos de produção eles tendem a ser menor com animais mais precoces. Além dos híbridos que eu trouxe aqui para vocês, que são pertencentes, né, resultantes do cruzamento de diferentes linhagens, a gente também tem as aves melhoradas, né? Um exemplo é o caipira melhorado, como é esse aqui que é muito conhecido, que é o pescoço pelado, né, pertencente à linhagem Label Rouge. O que são essas aves conhecidas como caipira melhorado? São aves resultantes de cruzamento e seleção de raças puras e mestiças realizado por empresas que se dedicam especificamente para esse fim, tá? E aí a gente tem animais com elevada rusticidade e que também, né, em condições de boa oferta de alimentação, conseguem apresentar bons índices produtivos. Um outro exemplo de aves caipiras melhoradas são o caipira pesadão e o caipira negra, ambos também pertencentes à linhagem Label Rouge, e assim como o caipira pescoço pelado, também são animais com aptidão para corte. O caipira pesadão, aos 68 dias, ele chega a pesar, em média, 2,2 kg. Então, são considerados animais com boa aptidão para corte, obviamente, né, se estiverem expostos a condições de manejo e nutrição adequados. Outro exemplo, gente, de aves caipiras melhoradas é essa aqui, que é o paraíso pedrez. Essas aves, elas são consideradas de dupla aptidão, ou seja, são boas produtoras de carne, quanto boas produtoras de ovos. O paraíso pedrez, ele chega a pesar 2,5 quilos, em média, aos 70 dias. E também, gente, apresentam uma produção anual média de 280 ovos. Então, aí é uma boa alternativa para sistemas de produção caipira, porque são animais que têm bons índices produtivos. Alunos, em relação ao melhoramento genético na avicultura industrial e caipira, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou à disposição de todos para eventuais dúvidas.